Glória a Deus, aleluia. Amados, vou pregar em 15 minutos. E se Deus não me tomar aqui, amém? Vocês me ajudam? Como é que vocês me ajudam, hein, pessoal? Glória a Deus, né? Dá glória a Deus, a igreja. Porque eu não quero atrapalhar o almoço de ninguém. Vai que, né? Alguém aqui está pensando em me chamar para almoçar. Aí eu extrapolo o horário e falo assim, só de raiva eu não vou chamar mais o pastor para almoçar. Eu quero ir para esse convite de almoço hoje. Eu sinto pela fé, eu vejo aquela gordurinha, derébias. Já pensou segunda-feira, domingo, é uma semana completa, né, pastor Jean Carlos? Aleluia, aleluia. Queridos, quantos aqui amam o seu próximo? Aleluia. Vou perguntar de novo e vou olhar para a cara dos irmãos. Quantos aqui amam o seu próximo? Vamos ver se você ama mesmo. O apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 14, ele diz assim, ó, porque toda a lei, 600 e poucas, toda a lei se resume ou se cumpre em uma só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. No versículo 15 ele diz, se vós, porém, vos mordeis, briga, confusão, dissensão, e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Olha que tremendo. Nós temos 66 livros na Bíblia. Nós temos uma história de igreja de 2000 anos. Ensinos, entendimentos, teologia, sabe, insights, revelações poderosas. E vem o apóstolo Paulo lá, Júlio, e diz, tudo se resume em uma só palavra. Tudo que vocês ouvem, tudo que vocês fazem, toda a história que vocês têm em Deus, toda a história da igreja, tudo se cumpre em uma só palavra. Qual é a palavra? Qual é a palavra? Amarás. Pode projetar aqui para mim, Julinha? Gálatas 5,14. Vamos lá. Tudo se cumpre em uma só palavra. Aí, Julinha, você pode deixar esse versículo aí, porque eu vou pregar em 15 minutos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas escute, amarás o teu próximo, ou cumprir essa palavra, fala da nossa fé, fala da nossa prática cristã, fala do nosso comportamento, fala daquilo que Deus espera em nós, de nós. E quando eu falo amarás o teu próximo, parece ser tão simples, parece ser tão prático, parece ser tão simplório, mas na verdade isso é muito profundo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, no versículo seguinte, ele faz um alerta, que quando nós deixamos o amor de lado, quando nós cedemos às nossas carnalidades, aos nossos pensamentos, às nossas razões, ao nosso entendimento, quando nós começamos a ferir, a criticar, a disputar, ou o termo que ele usa no texto, a morder uns aos outros, nós acabamos nos destruindo mutuamente. Não é só a pessoa ferida, não é só a pessoa criticada, não é só a pessoa mordida, mas quando eu deixo o amor de lado, automaticamente aquilo que eu faço para o outro, eu estou fazendo para mim. Se eu amo o outro, eu também estou me amando. Mas se eu estou disputando, eu também estou sendo disputado. Se eu estou criticando, eu também estou sendo criticado. Se eu estou ferindo, eu também estou sendo ferido. E isso, queridos, não é para um contexto da vida. Isso é para vários. Sabe, isso daqui é para famílias, para casamentos, termos de igreja, de amizades, de trabalho, de equipes, para todos os níveis de relações humanas. Tudo que eu entrego ao outro, automaticamente isso volta para mim. Então nós estamos vivendo um período da humanidade em que esse princípio está cada vez mais abalado. Jesus falou que no final dos tempos... Gente, vocês falaram que ia me ajudar a pregar em 15 minutos. Dobre a sua atenção, por favor. Jesus falou que no final dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos... Vocês querem que acabe mesmo, hein, pessoal?
o amor de muitos se esfriaria. E o que nós estamos vendo? O amor frio. O que nós estamos vendo? O amor quase inexistente. Porque amar ao próximo não é quando as coisas estão bem. Amar ao próximo é todos os dias. Amar ao próximo é amar de forma diária. É amar no dia bom, mas no dia mal também. É amar quando nós temos razões para amar. E amar quando nós temos razões para odiar. Amar quando nós temos razões para matar alguém. E Deus me deu essa palavra quando eu pensei assim, meu Deus, nós estamos vivendo um tempo, parece que cada dia se torna mais difícil de amar o ser humaninho. Cada dia se torna, parece mais desafiador de cumprir esse mandamento. Mas quando nós vamos vencer isso? Sabe, quando nós olharmos diante das provocações em opiniões diferentes, comportamentos que nós às vezes não aprovamos, ou por expectativas que nós frustramos, e termos como métrica o que Jesus falou e, sobretudo, o que Jesus fez. Quer ver um raciocínio rápido e fácil? Vou fazer a pergunta novamente. Quantos aqui amam o seu próximo? Diminuiu o amém, você percebeu ou não? Vou perguntar de novo para motivar. Você ama o seu próximo? Agora eu faço uma outra pergunta. Não, faz você para a pessoa que está do seu lado. Fala, mas quem é o seu próximo? Nós estamos falando de quem? Porque amar ao próximo, generalizei a conversa. Amar ao próximo, eu até posso colocar critérios para definir o próximo. Mas espera aí, nós precisamos amar ao próximo segundo o que Jesus falou. E um dia, em Lucas capítulo 10, versículo 25, Jesus está conversando com um doutor da lei, especialista nas escrituras, que faz essa pergunta para o próprio Jesus. A Bíblia vai dizer que esse doutor da lei chega a Jesus e diz: o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Jesus, sabendo que ele era um profundo conhecedor da palavra, responde a pergunta dele com outra. O que a lei diz? A lei diz: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o coração, de todo o entendimento, e ao seu próximo como a si mesmo. Aí vem a pergunta dele: ok, mas quem é o meu próximo? E ele não perguntou porque ele não sabia. Ele deu um de João sem braço, como muitos de nós damos às vezes na hora de amar o próximo. Ele fez a pergunta a Jesus querendo provocá-lo e não querendo aprender dele. Nessa tentativa, Jesus ele vai responder ele, quebrando toda a tentativa dele, o doutor da lei, de se justificar em cima desse amor, querendo limitar suas responsabilidades, querendo limitar a quem ele deveria amar, a quem ele precisava amar, ou querendo entender se esse amor tem um limite. Eu pergunto a você: amar ao próximo tem um limite? Esse amor ao próximo tem uma linha final, tem um destino final? Não. Escute, esse homem, ele queria entender se esse amor poderia ser limitado, poderia ser acreditado de formas diferentes. Sabe o que ele buscava entender? Quem ele poderia incluir no amar ao próximo e, sobretudo, quem ele poderia excluir do amar ao próximo. Quem ele deveria trazer para o contexto ou quem ele poderia tirar desse contexto. E Jesus, para responder, não vai fazer de forma objetiva, ele vai contar uma parábola. Qual é a parábola? Qual é a parábola? Diga: do bom samaritano que você acerta. Qual é a parábola? Igreja inteligente é outro nível. Jesus vai falar sobre o bom samaritano. Por quê? Dentro da parábola, ele vai definir um padrão do próximo. Qual é o conceito do próximo diante da parábola? Primeiro, o próximo não é quem se parece comigo. Porque na cultura judaica, o próximo é quem era da minha linhagem, quem era do meu povo, quem era alguém bem íntimo, um amigo. O primeiro conceito de Jesus, olhando para a parábola do bom samaritano, é que o próximo é alguém que não se parece com você. O segundo é alguém que pensa diferente de você. O terceiro é de alguém que não pertence ao seu círculo, porque quando o bom samaritano vem, ele vê um homem açoitado, ferido, moribundo, quase morrendo à beira do caminho. Ele nunca tinha visto esse homem, ele não sabia qual era a nacionalidade desse homem, ele não sabia o que esse homem estava fazendo nesse ponto do caminho, ele não sabia a história desse homem, ele apenas se inclinou porque ele estava ferido.
ele estava açoitado, ele estava quase morrendo, e ele trazia consigo óleo, azeite, ele trazia consigo vinho, ele poderia dar um nível de assistência para esse homem. Então, sem perguntar, ele apenas sentou e começou a dispor do que ele tinha. E isso é amar ao próximo, porque o próximo é qualquer pessoa que cruza o seu caminho e precisa de misericórdia. O próximo é qualquer pessoa que passar pela sua vida e precisa de uma ajuda. O próximo é toda pessoa que você não precisa saber quem é, filho de quem, mãe, quem é seu pai, quem é sua mãe, qual é o seu sobrenome, você é famoso, você é anônimo. Não, próximo é toda pessoa que precisa de misericórdia. E o interessante é que Jesus, ele não responde quem é o próximo, ele responde de quem eu devo ser próximo. Jesus não tipifica, não personaliza o próximo. Ele traz as situações que nos devem fazer estar próximos de alguém. Todo que precisa de misericórdia, todo que precisa de um auxílio, esse é o meu próximo. A pergunta do religioso era sobre limite, mas a resposta de Jesus era sobre a disposição de amar. Não era sobre a obrigatoriedade, era sobre a voluntariedade. Não é sobre o olhar do limite, é sobre o olhar da misericórdia. Diga para quem está do seu lado: todos que estiverem próximos a você, necessitados de misericórdia, é a quem você deve dispor o seu amor. E há dois detalhes importantes que eu acho nesse texto da parábola do bom samaritano, e que eu gostaria de trazer aqui dentro desses 15 minutos, é que às vezes, independente de saber quem é a pessoa ou não, pela situação que Jesus apresenta esse homem ferido, qualquer um de nós estaríamos sensíveis à sua causa. Porque Jesus apresenta esse homem em situação de ferida, de doença, de fragilidade, de vulnerabilidade. Um homem açoitado e deixado à beira do caminho. Então não é difícil, mesmo que você não conheça, você prestar misericórdia quando alguém se encontra em uma situação essa. Mas escute, na métrica de Deus, não são só essas razões que tornam alguém carente de misericórdia. E é isso que me traz a atenção aqui, porque olhar alguém nessa situação, Eberlin, se torna até intuitivo dispor de amor. Mas o nosso desafio de amar ao próximo é quando precisamos, pelo nosso cristianismo, dispor desse amor a quem está às vezes super bem fisicamente, super bem de saúde, e por alguma razão nos fere, nos ofende, nos rejeita, nos abandona, nos trai e tantas outras situações. Que desafio, hein? Podia ser mais fácil, né? Podia ser tão fácil quanto dizer: ame ao seu próximo. Podia ser tão fácil quanto o raso entendimento que a religião e não o cristianismo traz. Do porquê amar ao próximo, do como amar ao próximo. Escute, o desafio de amar ao próximo não é só emocional. Tadinho, eu tenho que ajudar. Oh meu Deus, olha que situação, vou estender a mão. O desafio de amar ao próximo não é só relacional. Não, o Eberle é meu amigo, eu tenho que ajudar ele. Não, ele fez muito por mim, agora eu preciso fazer por ele. Não é só isso. Não é só moral. Ah, eu sou um crente, eu sou um pastor, eu sou um sacerdote, eu sou um líder, eu sou um pai, eu preciso dar um exemplo para o meu filho. Não é só moral. Amar ao próximo é sobretudo espiritual. Não é só emocional, não é só relacional, não é só moral, é espiritual. O desafio de amar ao próximo. É por isso que eu preciso amar. É por isso que eu preciso amar sem limites, sem fronteiras, sem limitações, sem o entendimento de quem eu incluo na minha patota ou quem eu excluo dela. E a prova prática dessa, e a forma de amar ao próximo espiritualmente, é a prova prática da nossa maturidade, da nossa vida com Deus, e escutem isso, da nossa disposição de andar segundo o Espírito e não a carne. O mal dos crentes desta geração, e eu estou falando em dezembro de 2025, é deixarem de andar no Espírito. O fracasso da vida no Espírito, ou a relativação, não, Nerébias. Vamos? Nerébias subrecomanais. Da vida no Espírito tem trazido fracasso para a vida do crente. Estou no Espírito no culto e fora. Estou no Espírito no tempo de adoração e no trabalho e no mundo.
Em casa, quer dizer que quando você for embora, você vai deixar o Espírito Santo aqui e vai pela sua intuição, pela sua emoção, pela sua carnalidade? A Bíblia diz em Romanos 8: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo o conselho da carne, mas andam pelo conselho do Espírito. Aqueles que entenderam que a lei do pecado e da vida, que a lei do pecado foi vencida pela lei do Espírito de vida. Há uma vitória, há uma inversão. Escuta, não deixa de ser espiritual. Não deixe de andar no Espírito um momento sequer da sua vida. Não deixe de pensar pelo Espírito, de ver pelo Espírito, de falar pelo Espírito, de viver pelo Espírito, um minuto sequer da sua vida, porque isso pode revelar um grande fracasso da sua vida com Deus. O problema dessa geração é não andar segundo o Espírito, mas é andar segundo a carne. Hoje, à luz das palavras de Paulo, Deus está nos chamando, primeiro, para olhar para dentro, avaliar as nossas atitudes e permitir que o amor e não o atrito seja o que nos define. Olhem para mim, eu não quero que o que me defina seja o atrito. Eu quero que o que me defina seja o amor. É diferente? Eu pergunto para vocês, é diferente? Escute, muitos pela formação da vida, pela educação doméstica, ou mesmo pelos moldes que os desafios dos traumas nos fizeram ter uma métrica, Everlyn, Cândido, de amar ao próximo de forma condicional. O que é isso? Eu amo quando? Eu amo se, eu amo porque. Mas escute, quando nós nos achegamos a Cristo, nós recebemos outras métricas de como amar, porque Ele é o modelo. Quer saber como agir? Como fazer? Qualquer coisa. Olha para Jesus. Cristãos são mini-cristos. São cristos pequenos. Paulo diz, 1 Coríntios 11, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não, peraí. A gente tem que parar de imitar os padrões do mundo. Viralizou, a gente está imitando. É uma nova trend, nós estamos fazendo iguais. Vamos produzir o nosso conteúdo também, imitando o que o mundo está propondo? Irmão, o nosso modelo é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo deixou de ser o nosso modelo? Quando foi que isso aconteceu? Jesus Cristo não deixou de ser o meu modelo, mas você parece mais com um influencer da internet do que com ele. Mas a sua fala, o seu vocabulário às vezes se lembra mais alguém que está falando aí no mundo do que ele. Os seus discursos parecem muito mais o do Paulo Vieira, do Pablo Marçal, do que de Cristo. Quem será que está sendo o nosso modelo? Quem será que está nos mentoreando? Quando falamos acerca da métrica do amor, eu sou igual a minha mãe. Como é a sua mãe? Ressentida, amargurada, magoada, ferida. Eu sou igual ao meu pai. Como é o meu pai? Um fracassado. Não rompeu, não venceu. Muitas vezes envolto de vícios. Se nós queremos relativizar, nossa, ele tem a parte negativa, mas ele tem uma parte positiva. Eu não estou falando mal dentro do seu pai e dentro da sua mãe. Eu estou falando, olha para Jesus. Que seja Jesus o nosso modelo, o nosso parâmetro do que fazemos ou do que sermos. Não pode ser um homem imperfeito, tem que ser alguém perfeito, tem que ser alguém irreparável, tem que ser alguém irrepreendível. Jesus, irrepreensível. Jesus, acerca do amor, Jesus, Júlia, trabalhar, minha filha. João capítulo 13, versículo 34 e 35. Paulo disse, toda lei se resume em uma: ame ao seu próximo. Como assim? A métrica mudou. Um novo mandamento. Não é o resumo da lei. É um novo mandamento de Jesus.
vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu amei a vós, e que também vós uns aos outros vos ameis. 35. Nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Pontos e eu encerro a mensagem. Palavra de honra. Amor de Cristo. Qual é o amor de Cristo? Como é amar como Cristo nos amou? Primeiro, Cristo nos amou se entregando, e é isso que nós estamos lembrando nesse culto de ceia. Ou seja, Jesus ama até o fim. Jesus ama até o limite do sacrifício. Ou seja, a métrica do amor de Cristo não é o quanto eu sinto, mas é o quanto eu me dou. Estou sentindo um amor muito grande pelos irmãos. É diferente de quando eu me entrego em detrimento a esse amor, que às vezes não precisa ser dito, ele só precisa ser praticado, ele só precisa ser vivido. Jesus não nos amou pelo que ele sentiu. Já pensou se Jesus fosse nos amar pelo que ele sente ao nosso respeito? Porque eu sei que tem gente aqui que passa umas raivas em Jesus de vez em quando. Olha para quem está do seu lado, se for ele, ele vai se entregar. Se entregou, né, irmãozinho? Já pensou, Olga, se Jesus fosse me amar pelo que ele sente por mim? Ele simplesmente se doou, ele simplesmente se entregou, ele simplesmente deu. Ele nos amou dando do seu tempo, dando da sua atenção, dando do seu perdão, dando da sua vida. Diga para quem está do seu lado, ame o seu próximo, dando o seu tempo, dando a sua atenção, dando o seu perdão, dando a sua vida. Porque o amor verdadeiro não é medido pelo que nós recebemos, mas pelo que eu estou disposto a entregar por alguém. Se vai haver uma reciprocidade eu não sei, mas eu preciso entregar, porque Cristo, sem expectativas, me amou dessa forma. Ele me deu o tempo dele, a atenção dele, ele me perdoou de todos os meus pecados, ele entregou a vida dele por mim, e eu não tenho direito de fazer de forma diferente. Não é uma escolha, a métrica é essa. Segundo, Jesus me amou com um amor que serve. Então, antes de falar do novo mandamento, a Bíblia vai dizer lá em João capítulo 13, que tendo terminado a ceia, Jesus se levanta, tira suas vestes, coloca água em uma bacia, cinge-se com uma toalha e começa a fazer o quê? Lavar os pés dos seus discípulos. Escutem, o pastor Jonatas pregou nesse altar que um rei dentro desse contexto jamais abaixava a cabeça ou inclinava a cabeça a ponto de qualquer súdito seu ver o cocoruco da sua cabeça. A Bíblia diz que Jesus, ele tira as suas vestes. Não estou falando do rei Charles, não estou falando do rei da Espanha, eu estou falando do rei dos reis, o Senhor dos senhores. Eu estou falando daquele que era mantofly e a séquia. Ele se cinge e ele se dobra e começa a lavar os pés. Ele se prostra sendo rei como um servo. Cristo está dizendo: quer saber como eu amei vocês? Descendo, servindo, fazendo o que ninguém antes teve a capacidade de fazer. Então, amar como Cristo ama é servir, mesmo quando não é minha obrigação, mesmo quando eu não ganho nada por isso. Eu estou aqui, servo, eu estou aqui disposto. Cristo tem o meu sim, os meus irmãos têm o meu sim. Eu tenho disposição de amar ao próximo como Cristo me amou. Terceiro ponto, Cristo, escutem, porque às vezes a gente acha que é melhor que alguém. Cristo nos amou nos perdoando dos nossos pecados. Escute, Cristo perdoou Pedro que o negou. Independente se Judas Iscariotes se matou, ele tinha o perdão de Cristo, ele se matou pelo peso da sua própria consciência. Mas de Cristo, ele tinha o perdão. Cristo perdoou os discípulos que o abandonaram. Quando Jesus estava no alto da cruz, sendo pregado nas mãos e nos pés,
furado do seu lado por uma lança, onde saiu água e sangue. Jesus no alto da cruz, terminando a sua carreira e o seu ministério, ele olha para os céus e diz: Pai, não, por favor, quais são as métricas de amor que nós estamos usando quanto ao próximo? Jesus ferido, chorando, magoado, ferido, disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Já quem sou eu para não te perdoar? Quem sou eu para não perdoar qualquer um de vocês que possam me ferir, que possam me criticar, que possam divergir do nosso pensamento? Quem sou eu para sustentar dentro do meu coração qualquer amargura, qualquer tristeza? Esses dias eu fui num casamento e tinha lá uma família que saiu daqui sem dar tchau. Foi uma família que eu sei o que eu fiz, tudo bem. A gente e simplesmente nem tchau, tudo bem. O pastor passa por isso de vez em quando, só de vez em quando. E nós estávamos no casamento sentados numa mesa aqui e eles numa mesa lá, e eles incomodados e tal. Levantei, fechei o paletó porque o botão aguentou e fui lá. E aí, tudo bem? Sorriso amarelo, aleluia. Tudo bem. Os primeiros 2 minutos, estranho demais. Que clima ruim, chato, terrível. Que a gente perdoa, mas a história a gente não cala. O que aconteceu, aconteceu. E o perdão é superar tudo isso. Tem gente que pensa que perdoar é esquecer, né? Perdoar não é ter amnésia. Perdoar é não doer mais. Perdoar é conseguir olhar no olho e falar: e aí? E aí? Fala comigo aqui, e aí? 2 minutos, sentamos, pedimos uma Coca-Cola, começamos a conversar. E aí as coisas? Como é que tá? Tá tudo bem? E a vida? Tá boa. O que mais? Tá tudo bem. Não tinha mais assunto. Mas a gente foi provocando. Porque quem sou eu? Diante de tudo que eu sei que eu sou, de todos os erros que eu sei que eu tenho, de todas as falhas que eu sei que eu tenho, para não perdoar alguém. Se Jesus olhou tudo isso e decidiu me amar a ponto de perdoar cada falha minha, cada erro meu, você é melhor do que alguém? Não? Então perdoa. Então perdoa. Então perdoa. Perdoa. Porque Cristo nos perdoou. Cristo nos amou de tal forma que Ele conseguiu nos perdoar. Porque Ele ama não as pessoas que merecem. Ele ama porque o amor faz parte da sua natureza, do seu caráter. Tudo que existe emana de uma fonte. De onde emana o amor? 1 João, o texto vai dizer: nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Amor cristão não dura apenas quando tudo vai bem, mas sobretudo quando o perdão é necessário, quando existe a necessidade de perdoar. Agora eu vou concluir de verdade. O amor de Cristo é o amor que inicia. Em que sentido, pastor? O amor de Cristo é o amor que dá o primeiro passo. Olha para mim. Eu estou dizendo que o mandamento mudou e que agora nós precisamos amar como Cristo nos amou. E agora eu estou dizendo a vocês que Cristo nos amou dando Ele o primeiro passo. Bate o nome quem está do seu lado aí. Bate aí, Clô, que eu quero ver. Isso. Agora pergunta para ele: quem que vai dar o primeiro passo? Seja um pouquinho sarcástico. Fala assim: adivinha quem vai dar o primeiro passo?
Adivinha quem vai falar primeiro? Adivinha por quem vai começar essa conversa? Por quem vai começar esse perdão? Por quem vai começar esse relacionamento? Porque tem gente aqui que o Espírito Santo está falando comigo, que 2025 não pode virar para 2026 com essa situação da forma que está. Aí a serve, a sou, como não ia fácil. E se você está numa condição de espera, Deus está dizendo, o primeiro passo é seu. Agora glória a Deus nem a prazo, né? Primeiro passo é de quem for mais cristão. Primeiro passo é de quem for mais crente. Não é de quem prega melhor, não é de quem canta melhor, não é de quem serve mais. Primeiro passo é de quem for mais cristão. Porque Jesus nos amou antes de qualquer resposta. Você nem tinha nascido, Jesus já te amava. Ele foi o primeiro. Não espere o outro mudar, não espere o outro pedir desculpas, não espere o outro melhorar, não espere o outro agir do jeito que você acha que ele tem que agir. Se adianta. Seja você a dar o primeiro passo. Então a métrica do amor de Jesus que nós precisamos assimilar, o louvor pode subir, é o amor humilde. É o amor que perdoa, é o amor que dá o primeiro passo, é o amor que não tem limites nem para quem incluir, nem para quem excluir, é o amor que transforma. O texto está dizendo, como eu vos amei, vocês também devem amar o seu próximo. Jesus pediu para amar do jeito dele, sim ou não? Aliás, Jesus pediu para amar do nosso jeito? Não. Mas segundo o padrão dele, isso só é possível, e aqui eu termino a minha fala, trazendo a minha indignação. Isso só é possível se você andar pelo Espírito. Não tem como, se você não fizer isso pelo Espírito. Se você colocar o mínimo da sua razão, não vai dar certo. Você só consegue fazer isso se você tiver uma vida no Espírito. A vida no Espírito, ela nos leva a amar como Cristo nos amou. 15 minutos, essa é a palavra que eu tenho para nós essa manhã. Foi rápido, pelo que eu prego foi rápido, mas foi certeiro. Você sabe onde Deus está falando com você. Você conhece a voz do Eterno. Escutem, pode ficar tranquilo, eu não uso Deus não. Não uso Deus. Se eu estou falando o que eu estou falando é porque Deus está me usando. Eu disse a Deus, Deus, como é difícil. Irmãos, eu sou pastor. Domingo passado à noite eu preguei aqui, ó, que entre o coração de Deus e o da igreja está o do pastor, aflito, angustiado, ouvindo o que Deus está falando e vendo o que está no coração da igreja. Aí o pastor dizendo, meu Deus, como é que a gente alinha tudo isso? Aí o pastor dizendo, Deus, eu estou ouvindo o que o Senhor está fazendo e estou ouvindo o que está no coração da igreja. Como que a gente alinha tudo isso, meu Deus? Porque vamos lá, pode ser muitos de vocês que estão aqui, está difícil de amar muita gente. Olha para mim, será que você é uma pessoa que está difícil de amar? Não, vamos conversar aqui, olha aqui para mim, pessoal. Esquece que o povo está aqui. Tem gente aqui muito chata, muito cri-cri. Olha para mim, você está muito rabugento. Está criando coisinha por causa de quê? Está fazendo tempestade em um copo d'água. Se você não mudar o seu estilo de vida, você vai morrer de câncer. Porque esses tumores internos não é só hereditariedade, não. Tem gente que comprime tanto o organismo por mágoa, por ódio, por raiva, por tensão, que o próprio organismo vai produzindo os seus tumores. O corpo não aguenta. Para de ser chato. Para de ser cri-cri. Para de ser difícil de amar. Para de ser difícil de exercer o nosso cristianismo. Dá para você melhorar um pouquinho? Ô chatão? Não, vou falar. Dá para melhorar um pouquinho, ô chatona? Senão daqui a pouco você não tem ninguém do seu lado. Porque ninguém gosta de ficar perto de pessoa chata, reclamona, murmurona. Não gosta. Eu não gosto. Certo que eu não tenho escolha. Mas tem gente que está difícil demais de amar.
Olha para quem está do seu lado e fala: será que é você que está difícil de amar assim? Fala para ele, dá uma facilitada. Chama ele de amorzão, fala: amorzão, dá uma facilitada aí. Dá uma ajudada para a gente te amar. Ei, me ajuda aí a exercer o meu cristianismo. Vamos lá. Coopera. O Thales cantava, pastor Gel: é fácil demais a gente viver em paz. Sabe quem complica tudo? Seja sarcástico com quem está do seu lado. Fala para ele: adivinha quem complica tudo? Fala: você. Não, nem vou apontar o dedo. Vamos viver em paz, irmãos. Já basta os leões que a gente tem que romper aí todo dia no mundo. Já basta, Evelyn, os desafios que a gente tem que enfrentar da porta de casa para fora. E o da porta de casa para dentro? A casa da gente não era para ser um pedacinho do céu? Adivinha a casa de quem que vai virar um pedacinho do céu a partir desse culto? Que esse demônio da chatonice vai sair da nossa vida. Vamos andar pelo Espírito. A Bíblia diz: andeis pelo Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Quando eu ando pelo Espírito, eu vivo pelo Espírito e não cumpro nenhuma vontade, nenhuma força extrema ou leve da minha própria carne. Mas eu vivo em Deus, para Deus e para a glória de Deus. Você entende essa mensagem? Então se coloque de pé. Glória a Deus.